Após 6 anos e 7 meses do crime, o 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou na última quarta-feira, dia 30 de outubro, os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A pergunta, quem matou Marielle, finalmente tem resposta e condenação aí dos envolvidos. E no ano que vem responderão os acusados de serem os mandantes do crime no STF. Mais um passo importante nesse caso agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, eu vou chamar o Bruno na tela, Bruno Silvestre, nosso querido advogado. Ó, tá aqui, @Cidadão Silvestre, para você seguir o Bruno. Onde que a gente pode te seguir, Bruno? Olha, pode me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok e também aqui no YouTube. Tem o meu canal lá que eu ainda tenho que voltar a alimentar, mas me sigam lá que eu vou trazer novas coisas para vocês. Perfeito. E o meu @lu.junior no TikTok, Instagram e Threads. Vamos lá, Bruno. Passo importante, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que falar é a Marielle vive na sua ideologia, na sua forma de lidar com as coisas. Eu, pessoalmente, já estive no gabinete dela, já acompanhei a atuação dela e acho que o que a gente busca depois que ela foi assassinada é a justiça, é saber quem mandou matar, quem matou e a condenação. Quando a gente está no Estado democrático de direito, a gente, por mais raiva e indignação que a gente fique, o que a gente precisa de entender é que a gente tem que fazer a justiça através dos meios que existem institucionais para isso. E hoje nós temos e nós podemos falar que os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes foram condenados. E eles foram condenados por um tribunal do júri. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque essa parte é muito curiosa da legislação brasileira. Eu vou mostrar, eu vou falar um pouquinho e daqui a pouco eu peço para o Lúcio mostrar o vídeo. Mas basicamente é o seguinte, o tribunal do júri, ele atua no Brasil apenas em questões de crimes dolosos contra a vida. Ou seja, crimes em que a pessoa teve a vontade de cometer o crime contra a vida da pessoa. Então, no caso de homicídio doloso, vai para o tribunal do júri. E aí o julgamento foi feito aqui no Rio de Janeiro, né? Já que o crime aconteceu aqui, e os jurados não são eles que dão a pena, eles dão a condenação ou a inocência. E os jurados, eles consideraram como culpados aqueles que foram acusados de assassinato, e a juíza, com base no voto desses jurados, ela calculou a pena desses dois assassinos. E aí a gente pode pegar, e é isso que eu quero que você apresente para a gente, Lúcio, o vídeo, né? Porque nesse vídeo vai ter uma fala da juíza falando diretamente para esses acusados. Então, Lúcio, mostra aí para a gente a juíza, né, falando, proferindo o voto, né, o julgamento, a sentença dela. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas, Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares, renovo o agradecimento aos jurados
encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Pronto. É isso. Vocês vejam que as últimas falas da juíza, né? Quebra a incomunicabilidade. O que ela está querendo dizer com isso? Os jurados agora podem falar com quem quiserem, porque os jurados eles ficam reclusos, né? Enquanto estiver o julgamento acontecendo. Eles não podem falar com outras pessoas que não os próprios jurados ali envolvidos. Da mesma forma, a juíza ela deu a sentença, disse que ela mantém a prisão preventiva, ou seja, eles já estavam presos preventivamente e ela mantém essa prisão e caso eles queiram recorrer, porque normalmente as duas partes acabam recorrendo, o Ministério Público querendo uma pena maior e os réus, né, querendo a inocência, mas mesmo eles recorrendo, eles vão recorrer presos. Obviamente que quando acabar o processo, todo aquele tempo que eles ficaram presos preventivamente é abatido da pena total, porque eles já ficaram presos ali aquele tempo. Mas aí eu quero trazer, então, a matéria, né, que fala desse caso, para a gente entender um pouquinho mais os detalhes, mas o que a juíza falou ali foi qual é a pena que eles foram condenados conforme o entendimento dela. Vamos lá, Lúcia. Beleza. Aqui reportagem do Felipe Freire, Márcia Brasil, Marco Antônio Martins e Leslie Leitão, G1 Rio e TV Globo. Exatos 6 anos, 7 meses e 17 dias após o crime, o 4º Tribunal do Júri do Rio condenou nesta quarta-feira os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime chocou o país e até hoje gera repercussão em todo o mundo. O ex-policial militar Rony Lessa, o autor dos disparos naquela noite de 14 de março de 2018, recebeu a pena de 78 anos e 9 meses de prisão. O também ex-PM Elcio Queiroz, que dirigiu o Cobalt usado no atentado, foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão. Como firmaram acordos de delação premiada, no entanto, os tempos de execução de pena serão reduzidos. O Ministério Público, que queria 84 anos de prisão para os dois, afirmou que vai recorrer. E aí, aspas, a justiça por vezes é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega para aqueles que, como os acusados, acham que jamais serão atingidos pela justiça, disse a juíza Lúcia Glioshi na leitura da sentença. Eu acho que até aí tá bom, beleza. Porque eu acho que é legal pegar a fala da própria juíza. A juíza mesmo reconhece os problemas do judiciário brasileiro. Foi o que eu falei aqui outro dia e que eu fiquei muito feliz, né, do pessoal ter usado a minha frase em posts, né? Eu agradeço muito. Que é aquilo, se a gente tem uma saúde de terceira, uma educação de quarta, não espere menos do que uma justiça de quinta, porque é justamente isso que a gente acaba tendo. Então, a justiça, ela demora, ela tem vários problemas, como a própria juíza disse, mas ela chega. E isso quer dizer que esses grupos de extermínio, esses grupos que querem calar uma mulher preta e que está lutando pelo direito das pessoas pretas, das pessoas pobres, das pessoas que querem ter oportunidade, isso não vai acabar do jeito que acabava anteriormente, em que todo mundo se calava e baixava a cabeça. Todo o povo brasileiro merece dignidade. O povo pobre, o povo preto, e todo esse movimento, quando você assassina uma representante desse povo, você está tentando dar um recado. E agora a justiça dá o recado em dobro. Que se vocês fizerem alguma coisa contra qualquer representante, vocês vão responder por isso. A justiça, ela vem. E aí a gente começa a entrar no âmbito sentimental, porque as famílias, elas estão desoladas, mas vem esse sentimento de que alguma coisa foi feita. E por mais ou menos tempo que as pessoas fiquem presas, porque isso vai gerar indignação também, mas por mais que isso aconteça, é importante mostrar que
essas pessoas são descobertas. Quem mandou matar a Marielle não era e não é uma piada. Uma vez o Tarcísio, quando foi candidato aqui no Rio, ele fez essa pergunta e aí riram da cara dele. Só que os caras que riram eram justamente aqueles que eram aliados dos parlamentares que hoje também são investigados por serem mandantes, né, supostamente, do caso da Marielle, e que serão julgados no Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero pegar a fala da esposa da Mônica, né, a Mônica, né, que é a esposa da Marielle. Só a parte final, Lúcio, porque é uma thread muito longa, mas eu quero pegar a última frase dela do Fio. Não sei se você consegue pegar aí. Veja se no texto dela, da Mônica mesmo. Tá. Ela fala aqui no finalzinho, né? Eu vou ler os 2 últimos parágrafos que está aqui. Nenhuma sentença é reparadora. Nenhuma condenação é restauradora da ausência. Não é felicidade o que sinto. O corpo e o coração permanecem tensos. Mas há a sensação de algum alívio em ver pela primeira vez alguma materialidade em tudo isso. Uma explicação e uma responsabilização que tanto foi esperada, mas especialmente construída com a luta incansável de nós, familiares de Marielle Anderson, e de milhares de pessoas no mundo que jamais deixaram de exigir justiça por Marielle Anderson. E nós, que lutamos por um mundo menos desigual e mais justo, sabemos que a justiça que buscamos não tem um preço, muito menos um fim. Mas se diante da dor, do pior dia das nossas vidas, daquela noite sem fim que Marielle nunca chegou para jantar, se diante desse tempo de vida não há retorno, tampouco é possível seguir sem respostas. A resposta é aquilo que a sociedade acordou, que é importante que se aprenda como lição, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. É até difícil falar sem se emocionar, Bruno. Exato. É complicado, mas é isso, sabe? Eu acho que a Mônica, hoje, ela é vereadora no Rio de Janeiro. Eu chego também a me arrepiar quando vejo isso. Ela depois, nesse caso, ela falou perante a juíza sobre isso. E assim, com muita dor que a gente vê essa situação, mas eu acho que a Mônica, ela, mesmo ela sendo uma das principais vítimas dessa situação, né, perder a companheira, assim, é algo que eu não vejo isso acontecendo comigo, isso acontecer vai ser terrível. Faço alguma mínima ideia do que ela passou, mas eu também entendo que algum conforto, como ela mesma disse, chega para essa família, de que algo aconteceu. E isso também é um recado para a sociedade, de que essa justiça, ela tem seus erros, tem seus defeitos, mas é por isso que a nossa luta existe, para que essas coisas não se repitam. Cada pessoa que rasga uma placa da Marielle, é nesse tipo de situação que a gente tem que ver como as coisas são. Quando a gente se emociona com uma fala dessas da Mônica, por exemplo, a gente vê de que lado a gente está. A gente vê a empatia que a gente tem. Aí quando você olha para um cara desse que tem uma placa rasgada da Marielle, o que vocês acham que essa pessoa defende? Entende? Não é para ver um eles contra nós, mas aqueles que são os intolerantes, eles estão além do que é o debate democrático. Eles não estão para o debate democrático, eles estão contra o debate democrático. Então, eu quero encerrar esse corte saudando primeiro as famílias, dizendo que é muito difícil ter uma situação dessas, mas que a justiça foi feita, encontraram os assassinos e os mandantes vão responder no Supremo. Vai ter isso em 2025. Então, a luta vai continuar. O nosso apoio aqui está para essa família e que a gente lute para que isso não se repita. As desigualdades sociais e a luta por poder no Brasil,
ela é tão grande que faz com que essas coisas se repitam. É por isso que a gente tem que lutar para dar mais educação e para que as pessoas votem melhor. Porque toda essa galera que vota nos mandantes dos assassinos, nos mandantes, né, do assassinato de Marielle, lutam por poder. Eles matam por dinheiro. E é isso que a gente tem que começar a mudar. A gente tem que mostrar que a gente é maior do que esse poder deles e essa tentativa deles. E eu acho que a gente só consegue isso se conscientizando, se unindo e também votando melhor. Então, é isso que eu falo, terminando aqui a minha fala nesse corte. E é isso, Marielle vive.